it to help with your homework. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio 19 do Retrocomputaria, porque velho é o PC que você nem terminou de pagar ainda. Não importa qual seja a idade dele, não importa o quanto você ainda está devendo a pagar. E hoje, episódio Casa Cheia, mais um episódio nosso, dessa vez sem nenhum convidado. Então, apresentar a cambada, estamos conosco César Cardoso. Bom dia, boa tarde, boa noite. João Cláudio Fidelis. Olá, pessoal. Sander Souza. WhatsApp. E aí, galera? E esse maluco que vos fala, Ricardo Pinto. Nosso assunto hoje, atendendo uma sugestão que recebemos nos comentários, sugestão do Daniel Campos, que é usuário da plataforma do MSX, amigo nosso, um abração, Daniel. Oh, yeah. Nós decidimos começar uma série nova no Retrocomputaria, já que nós somos bons em fazer promessas, né? Péssimos em cumpri-las. Mas somos bons em fazer promessas, então vamos começar a falar sobre, como definiu bem o Sander, como é que era o nome, seria um bom pro episódio? Isso aí, periféricos post-mortem. A ideia é que nós vamos falar nesse episódio sobre periféricos. Mas que tipo de periféricos? Tudo que foi desenvolvido para micros clássicos após a morte comercial deles. Então, nós vamos falar de interfaces IDE, interfaces USB, Wi-Fi, Ethernet, para micros como Amiga, Spectrum, MSX. É claro que nós não vamos esgotar o assunto. A ideia é que seja uma série. E claro, sempre aceitando as sugestões de quanto mais periféricos aparecerem, por favor, sugiram a gente, mandem os links, mandem as referências. A gente com certeza vai falar sobre ele aqui. Exatamente. E se quiserem fazer doações também de periféricos que a gente não tenha, por favor, fiquem à vontade, tá? Tô querendo uma placa de rede pro meu MSX, tá? Tem um tal de... Qual é o nome dele? O Asen, né? Um careca safado. Careca safado. Que mora lá no... como é que é? Aquele é Rio de Janeiro, lá, o tal do Belfort Roxo é Rio de Janeiro, né? Eu acho que ainda é. Ai, caramba! Ainda é Rio de Janeiro? Eu não tenho que visar passaporte pra ir pra lá, não. Ah, não, beleza. Saudações corintianas, povo de Belfort Roxo. Primeiro acho que é interessante colocar na pauta por que desenvolver hardware para um micro que é comercialmente considerado morto. E aí eu faço a pergunta que vai ser respondida primeira. Por que gastar tempo com desenvolvendo hardware para esses micros que são comercialmente não estão sendo mais produzidos? Aí vem uma resposta rápida que todo nerd falaria. Porque eu posso. Damn, I'm good. Eu ia falar porque é mais legal. Olhando de uma maneira mais utilitária, aumenta a utilidade do micro e permite que ele faça coisas que ninguém acreditava que ele faria na sua época comercial. Traduzindo, porque nós podemos. Porque é mais legal. Como diria o seu Barack, né? Yes, we can. Yes, we can. E tem também, óbvio, coisas como provas de conceito e até, em muitos casos, é necessário você trabalhar novos periféricos para micros clássicos, porque os periféricos originais ou são muito difíceis de conseguir, ou você, quando consegue num estado muitas vezes longe do ideal, particularmente na questão de armazenamento. Sim, e ainda tem o problema das mídias já mortas também. Basicamente, como os nossos bons e velhos micros utilizavam disquetes, fitas e afins para armazenamento, hoje, se nós precisarmos, nós que somos amantes de micros clássicos, conseguir disquete virgem hoje é uma dificuldade imensa. Você conseguir uma caixa de disquete de 3,5 nova na caixa é assim um ato de garimpar durante 10 anos e encontrar meia caixa. Ou seja, é mais fácil às vezes achar um micro clássico do que uma caixa de disquete. E em muitos casos, a dificuldade não só é achar, não só é pagar o preço, que é muito caro, mas também conseguir com
que aquela mídia tenha uma qualidade suficiente para ser usada. Quem se lembra... É o famoso, não se faz mais disquete como antigamente. Quem se lembra do que foi comprar disquetes no final da vida útil do disquete 3,5, sabe que não era incomum, 5/4 também, não era incomum você comprar uma caixa e ter 2 ou 3 que não estavam funcionando. Até mesmo CD, até coisas mais atuais, quantas e quantas pinos de CDs eu comprei, no qual eu aproveitava às vezes 70% do pino, porque 30% do pino de 100, 30 de CDs queimavam, porque a qualidade da mídia era muito ruim. É verdade. E CD que a mídia é mais nova. Assim, questão do disquete lá em casa, eu digo que drive disquete no momento só tem no Turbo R, porque eu não quero tirar, porque fica simpático nele, mas todo mundo lá já migrou e englobando inclusive os PCs, mas tudo bem, somar todos os PCs não dá um MSX. Oh my god. Eles ou usam dispositivos na USB, ou no caso dos MSX, estão todos com cartão de memória. Igualmente aqui. Eu também uso cartão de memória no MSX, na MSX Rio passada eu estreiei nessa mídia, finalmente. Até meu Mac, cara. Meu Mac também só tem cartão de memória lá, tem um SSD 256, pô. Uma outra coisa que o César lembrou, questão de prova de conceito, também muitas vezes, para algumas das pessoas que estão desenvolvendo, é um exercício de desenvolvimento necessário às vezes para sua formação. Eu lembro de cara de 2 casos que os projetos desenvolvidos para micros clássicos foram projetos finais de curso, no curso de engenharia eletrônica. Foram apresentados. Os 2, no caso, relacionados a MSX. Um, pelo menos, a gente tá na nossa pauta, o outro eu vou citar rapidamente, mas foram projetos finais de curso na formação de 2 pessoas. Eles pegaram, desenvolveram, fizeram, apresentaram, foram aprovados e, pelo menos um deles, um projeto não está concluído, mas o outro ele disponibilizou todo o esquema do projeto na internet. Quem quiser pode pegar, tendo à mão os componentes, pode pegar e montar. Muitas vezes é isso, cara, por gostar, assim, muitos de nós que passaram por micros clássicos, que continuam usando, hoje em dia é um hobby, né, pra nós, muitos pegaram e usaram isso usaram a sua paixão para matar 2 coelhos com uma paulada só. Da mesma forma que o cara conclui o seu curso e apresenta o seu projeto final na faculdade, que é necessário para sua formação, ele desenvolve alguma coisa que ele gostaria muito de ter para o seu micro, na vez disponibiliza. Verdade. Antes de tudo, lembrar a todos os nossos ouvintes que nós não vamos esgotar o assunto. Nós vamos falar de alguns hoje, como eu disse, isso é uma série, nós teremos mais alguns episódios relacionados a esse assunto. Estamos pretendendo em convidar uma certa pessoa que trabalha com isso para vir gravar com a gente, bater um papo sobre desenvolvimento de hardware para micros clássicos, desenvolvimento mod, sobre hardware mod. A gente pretende conversar com ele para ver se ele topa. Nós temos uma página aqui muito bacana, cara, com uns projetos muito interessantes, muito bacanas. Tá de parabéns a pessoa, tá de parabéns. A gente vai tentar contar com ele para tentar marcar a vinda dele aqui, juntamente com outras figuras clássicas também da nossa convivência. A gente vai tentar convencê-los a fazer uma edição só sobre isso, só falando sobre o desenvolvimento e as dificuldades, até mesmo de conseguir as peças para o desenvolvimento, pois não basta ter a ideia, você tem que conseguir os componentes para aplicar aquela ideia. Porque projetistas que estão aí fazendo por amor, praticamente, já que eles não ganham muito, alguns não ganham nada. Basicamente nada, porque é basicamente pelo amor. Como disse, um deles falou uma vez, olha, não dá pra pagar as contas do mês, mas eu montando, eu forneço o esquema, mas eu monto e vendo. E ele falou, não dá pra pagar todas as minhas contas, não dá pra viver disso. Digamos com que eu consegui vender, e vendeu bem, os poucos que ele fez, e é um trabalho artesanal. Sim. Ele disse, consegue ajudar a pagar algumas contas em casa. Ia fazer uma coisa que ele gosta. Ele comentou isso uma vez. Até falou isso na lista de MSX. Ele disse, não dá pra pagar, não dá pra viver disso, mas, em compensação, dá pra pagar algumas contas. Então, César, qual vai ser o nosso primeiro... César, como é que nós vamos proceder? Quais a gente vai falar hoje? Conduz aí. Vai fundo, César. Já que você é o pauteiro. Depois dessa conversa sobre o que leva as pessoas a fazerem novos periféricos para micros clássicos, vamos falar de alguns exemplos notáveis. E o primeiro que nós selecionamos é SCSI. Que já existiam em alguns micros clássicos, para dar um exemplo, alguns Amiga já usavam SCSI, por exemplo, e selecionamos um exemplo que foi marcante quando existiu na comunidade MSX, que foi a famosa Mega SCSI. Só para lembrar quem não conhece, SCSI vem o acrônimo que fala SCSI mesmo, SCSI, Small Computer Systems Interface, interface para ligar dispositivos de armazenamento de massa, tem disponível para PC hoje em dia, tá, molecada, que acha que o mundo se resume a HD SATA. Não, só. SCSI não é só pra isso, tá? Eu sei. Já vi até impressora ligada nas SCSI. Eu já digo um scanner. Tinha um scanner maravilhoso. Eu tenho um scanner HP 4C, que era rápido que nem a mãe da necessidade.
Lembrar que você tem hoje em dia SCSI ainda pra micros, só que é um dispositivo muito caro. Tem HD, gravador de DVD, tudo pra ele é mais caro. Mas, como gosta de dizer uma pessoa que gravou recentemente com a gente, SCSI, aquele negócio é tão resistente que a gente é capaz de morrer e o HD continuar funcionando. Morre de velho e o HD tá funcionando. Não cai. Sem dúvida. O César falou da Mega SCSI. A Mega SCSI é um dos exemplos que eu tinha falado. A Mega é projeto de um japonês, se eu não me engano é Kazuhiro Tsushikawa. Bonito Mas nome, eu hein? tenho quase certeza que eu seria corrigido pelo Quinto Elemento. Conta disso, porque vai dizer que eu falei o nome errado. E ele estudou engenharia eletrônica na Universidade de Tóquio, no campus de Tsuba, se eu não me lembro bem. E foi o projeto final de curso dele foi feita a Mega SCSI. Existiam algumas interfaces SCSI para MSX anteriormente, umas europeias, teve uma interface feita pelos europeus. Teve uma original. A Ace chegou a fazer uma interface SASI. Nossa! A SASI é o anterior à SCSI, para ligar HDs de 5 e 10 MB no MSX. E isso ainda na época antiga, assim, na época nos anos 80, final dos anos 80. Mas a Mega SCSI, ela surgiu se não me engano, em 1995. Tem basicamente 3 tipos de interface SCSI. Baseado no chip da Western Digital, que existem pelo menos mais 3, inclui a HSW, a MAC e a Novaxis. A Novaxis eu já tive uma na mão. Tem a Bert SCSI, que era a MK que virou a Bert SCSI, que era baseado no chip da Zilog, no controlador SCSI da Zilog. E que é baseado no chip da Fujitsu, que é a Mega SCSI. O que faz a Mega SCSI de ser tão especial em relação a outras? O que a torna especial comparando ela com outros interfaces SCSI? Bem, Ashino, Kazuhiro Tsushikawa, Itaro Kashiwazaki. Ela tem, primeira coisa, ela tem uma SRAM interna, qual que você pode usar para fazer ali como o primeiro drive. Lembrar que o DOS 2 tem problema que só vai 8 drives, grava-se uma BIOS lá e você tem uma memória interna de até 512K, que você pode ter até um mega interno, que você pode ter como uma RAM disk, onde você pode botar os programas da boot por ela. E você pode utilizar inclusive bateria de lithium-ion para manter os dados. Sim, a original, a Mega SCSI original, ela usa uma bateria CF2032. Aquela bateria que vocês encontram no computador, dentro dos PCs atuais. Ela ainda não aceitava FAT16, mas ela fazia FAT12. Ela tinha ela suportava até 256 partições de 32 megas, somatizando um total de 8 gigas. Ela pode ter 7 periféricos, ou seja, você em teoria poderia até ter 56 gigas sendo acessados pelo MSX. Isso incluindo zip drives, CD-ROMs. É só uma observação, é bom nesse momento explicar para o pessoal como a SCSI funciona para entender essa questão do limite de periféricos. Sim, eu já me esquecendo disso. A ideia das SCSI é o seguinte, a interface. Nós estamos acostumados com a ideia da interface DE, que você tem um cabo com 2 pontos onde você pode ligar 2 dispositivos. No caso de um HD, de um dispositivo SATA, você pode ligar cabo 1 a 1. A SCSI, a princípio, o padrão pode ter até 7 dispositivos vinculados. Você tem o que a gente chama de uma SCSI chain, uma corrente, onde um dispositivo está ligado no outro. E no final você tem que ter um terminador na ponta do cabo para você poder encerrar a conexão ali. A Wide SCSI pode permitir até botar 15 dispositivos direto. Sendo que algumas diferenças, por exemplo, você em vez de ter um cabo de meio metro, você pode ter um cabo de... Bem, o maior cabo SCSI que eu tenho um cabo SCSI de 2 metros em casa. Mas há relatos de gente que usou cabo de 7 metros e funcionou. Então, meninos, quando vocês veem aqueles HDs externos, aqueles hacks de HD do lado de fora e perguntam como é que o cara consegue botar um HD do lado de fora do computador? É tudo SCSI. Ideia, nem pensar. No máximo agora você consegue fazer parecido com o eSATA. É o que chega mais próximo e assim mesmo com cabos curtíssimos. Exatamente. A Mega SCSI tem suporte até 7 dispositivos. Por causa da limitação do FAT12, partições de 32 MB, ou seja, você pode ter 256 partições de 32 MB, ou seja, 8 GB vezes 7, 56 GB de dados que você pode ter disponível no MSX. Mais algumas coisas que ela tem. Ela é baseada nesse chip da Fujitsu, essa controladora. Ela é extremamente rápida, consegue uma taxa de transferência de até 716 KB por segundo num Turbo R. Ela pode até ser usada em alguns dispositivos, mas ela funciona com outros como Zip Drive, como CD-ROM, drives do tipo MO, magneto óptico, que não é mais comum,
E acreditem, funciona porque eu tenho isso funcionando em casa. Magnético óptico é baseado, é a mesma mídia baseada nos MDs, aqueles antigos que quem foi DJ alguma vez na vida aí sabe o que é um MD. Mídia é muito similar, é muito parecida, ela utiliza a mesma tecnologia. Já foi feito teste com a Megascuzz de ligar duas Megascuzz, ligar no mesmo dispositivo e compartilhar uma partição. Já foi feito teste. Essa é bizarra, essa eu não sabia. O Quinto Elemento deve lembrar disso que a gente fez em Brasília no encontro. Essa é bizarra. Scanner também, né, Ricardo? Scanner dá pra ligar, tem um software para scanner mais específico para um scanner da Epson. Márcio Lima de Carvalho vive falando que tem que testar isso na Mega, ele quer escanear no MSX, escanear a página no MSX usando uma Megascuzz. O problema vai ser no formato que ele vai gravar, né? Haja memória. Pô, vai cuspir um arquivão. E é claro, e por último, a Megascuzz japonesa, ela é no formato de um cartucho da Konami, com um conector bonitinho, simpática, como o Tsujikawa e o Kashiwazaki. Eles liberaram toda a especificação da placa, tudo como fazer, como montá-la. Foi possível que algumas outras pessoas montassem. O mais difícil é arrumar o chip da Fujitsu, mas algumas foram feitas no Brasil, ou inclusive o senhor Ademir Cachano fez um pequenino lote de 20 delas, e eu comprei uma delas. Por isso que eu digo que eu tenho uma Megascuzz em casa, que eu tenho uma Megascuzz montada pelo Ademir, baseada no projeto deles, do japonês. E que bom, né? Funciona e funciona bem. Tem uma última coisa que eu tava esquecendo. Os EVAs. Os EVAs são um caso à parte. Que não roda bem em IDE, mas na SCSI roda bem pra caralho. Eu já vi EVA rodando em SCSI. Pois é, né? O que é o EVA? O EVA é um formato de vídeo feito pelos japoneses, que basicamente não é exatamente um formato. É o que? Você cria-se um arquivo, o vídeo ou em 10 ou 12 quadros por segundo, mais o áudio cru, mete numa partição o arquivão e você usa um programa que ele vai puxar aquele arquivo pela Megascuzz, vai puxar e vai tocar o vídeo na tela. Então, para você gerar um vídeo, tem ferramentas para você converter esse vídeo para o formato do EVA, né, um formato, digamos assim, entre aspas, e o som, no caso para a SCSI, o som no Turbo R faz uso do chip de PCM, então o áudio fica muito bom. O problema que você tem nela é que você está preso à SCSI e você está limitado também ao tamanho da partição, no caso da SCSI. Então você só tem no máximo 3 minutos de vídeo que você pode botar. Mas quando você toca aquilo ali e bota MSX tocando um trailer de um filme, pega um trailer de 2 minutos, uma abertura de um anime, ou sei lá, algum vídeo que a gente faz no encontro, quem tem uma interface digitalizadora da Sony com uma câmera, dá para você capturar vídeo e fazer um vídeo no encontro. Já fizemos alguns no passado. Quase de cair da cadeira. É de ficar impressionado. Eu já vi queixos caindo e batendo no chão. Vários se assombrando e batendo no chão. Eu já vi vários se assustando, se assombrando com o que foi que aconteceu. Que realmente é uma coisa assim assustadora. É um choque. Primeira vez que eu EVA tocando numa Megascuzz, eu fui uma dessas pessoas que o queixo bateu no chão e demorou um tempo até eu conseguir pegar o queixo e colar de volta. Até mesmo entender o que tinha acontecido, né? Eu já usei o recurso das SCSI num evento que teve na faculdade. Na época, uma faculdade que eu dei aula, o coordenador era colecionador de micros clássicos. E eu peguei, levei e botei. Teve aluno brincando, falando, alguns engraçadinhos brincando, falando, coisa velha, não sei. Aí eu peguei e botei pra tocar o trailer do primeiro Senhor dos Anéis. O cara parou, olhou. Como é que você fez isso? Eu olhei pra ele e só disse, magia negra. Voodoo. Mas como todos vocês que têm bom gosto sabem, Voodoo é pra Jacu. foi realmente uma coisa assombrosa. O cara, eu lembro até hoje do aluno falou, como é que você conseguiu fazer isso? Eu falei, magia negra. É bem bacana, assim. Pra fechar sobre Megascuzz, na minha opinião, ela tem uma inconveniência. Os utilitários dela pararam no tempo. Você não tem nada novo feito pra elas. Ela é muito focada pelo pessoal do Japão. Qualquer outra coisa que você queira de interessante em termos de MSX pra usar com interface, só sai pra IDE. A SCSI, infelizmente, parou no tempo. Ela não tem suporte a FAT16 para partições nativo, ela não tem melhorias no formato do EVA. Funciona muito bem. Funciona muito rápida. É rápida, mas parou. A gente parou o desenvolvimento. Mas de qualquer maneira, Ricardo, eu acho que no caso específico da MSX, a Megascuzz foi um impacto muito grande no surgimento dela. Eu acho que de certa maneira deu uma energizada na comunidade MSX no momento em que a comunidade estava moral muito baixo, e eu acho que o trabalho que foi
ritmo dela, tal, gerar múltiplo. É usado como base para, por exemplo, as interfaces IDE para MSX. Você falou uma coisa que é importante, César. A ideia não é contemporânea da Mega SCSI. A ideia surgiu depois. Razoavelmente depois. O projeto de uma interface IDE para MSX estava rolando já há um bom tempo, desenvolvido inclusive por um desenvolvedor dinamarquês. Se eu me lembro, é o Henrik Djurvad. As ideias só surgiram, se eu me lembro bem, uns 3 ou 4 anos depois. Também que surgiu pra tapar essa lacuna, né, cara? Tinha uma grande... Não, nós tínhamos no máximo os LDs. E LD, assim mesmo, você não tinha gravador de LD disponível no mercado. Não tinha como. Você tinha até a leitura de grandes arquivos, grandes formatos. Gravação mesmo, você não tinha. Qual a próxima, Marcelo? Já que a gente falou de IDE, Você sabe o que na verdade a gente está o dispositivo pra gente fazer A associação. necessariamente. Você vai limitar, você vai... Peraí, o cara ligou 1541 num ZX81? É isso que eu tô vendo? Pô, cara, eu tô. É alguém mais doente. Eu tô me segurando pra não falar mal dos seus patrícios agora. Tem alguém mais doente que o João pra usar o 1541? João, tem o 1541, mentira. Tenho. 2. Aliás, na realidade eu não tenho nenhum. Os dois estão com defeito. Eu botei na mão do Fudeba do Tabajara e falei, faz de 2-1, pelo amor de Deus. Já avisei que vai dar merda isso. Não vou ficar surpreso se ele falar que isso aqui são 2 grandes pesos de papel. Pesos pesados de papel. O Quinto Elemento me falou 5 ou 6 mil vezes pra eu comprar aquela placa que é o leitor de drive, que ele diz que não roda tudo, mas roda bastante coisa. Cara, a gente tá vendo aqui com um misto de perplexidade e curiosidade o 1541 ligado no G681. Detalhe, o G681 de kit. Vai ficar bem fudeba mesmo. Só pra quem não sabe, tá? O 1541 era o maldito drive do ZX. Que ele dizia que gravava e quando você pegava o disquete não tinha nada dentro. Não, do G6 não, do 1541 do Commodore. No Commodore 64, no Commodore... Toda a linha Commodore de 8 bits, 20 bits, sim. Commodore 64 e Commodore 128, serve nos 3. E o primeirão é o 1540, que consegue ser mais lento que o 1540. Sério? Ouviu essa, Ricardo? Tem uma merda. Se eu não me engano, quem tinha um desse era o Garrett. Nem pra peso de papel. Já vendeu. Pera aí, deixa eu ver. O cara expandiu a gambiarra pra 96 KB de memória. Tá feia coisa. É isso mesmo que eu tô vendo? O cara expandiu pra 96. E é aquela versão clássica do 1541 com a tampinha assim. Eu vou falar uma coisa sobre o 1541 que pouca gente sabe. Teve um Fudeba, programador de Commodore 64, programador de jogo, que obviamente ele sabia que tinha uns 6502 dentro do 1541, correto? Certo. Usou a pra incrementar um jogo. Mentira. Sério. Olha só, nós só falamos da Mega SCSI, então César, você que tem já que é o homem da pauta, qual é o próximo que a gente já comentava? Você pode hora madrugada. Já que nós falamos de IDE, vamos citar 2 exemplos de IDE. Primeira é a CFFA para Apple II. Sim. Que ela é um híbrido, na verdade, né? Isso. A gente chegou a citar ela numa sessão de notícias, não citamos? Perfeitamente. Acho que sim. E quem vai ficar muito feliz com ela, nosso amigo Quinto Elemento, que acabou de adquirir um 2GS, né? Ela é 100% compatível com ele. Sim. Enfim. Mas aí que tá, vai ser complicado pra ele, porque olha lá, o primeiro lote já foi todo vendido. Periférico já muito testado pela comunidade do Apple II, inclusive o pessoal da lista do Apple II tem vários que já estão usando ela. O projeto tá sempre atualizado, ó. Tem uma última atualização aqui de 9/7/2011, tá? Chegou na versão... Os beta testers já taguearam a versão B24 dela. 7/9 na cabeça. 7/9, verdade, 7/9, data americana. 7/9 foi tagueada a versão beta dela já como B24. A versão adiciona suporte a fazer switch nas imagens de disco utilizando switch remoto, switch por software. Você pode chavear as imagens de disco embutidas no CF dela por software, tá? Foi fixado um grande número de bugs, incluindo nomes longos de diretórios, que ele tinha problema de corrupção em nomes longos de diretórios, entre uma tonelada de outros updates, tá? Então o projeto, além de tudo, é atualizado, tá bem atualizado. Começou em 2002 e interessante que as seis levas anteriores dessa placa juntaram um total de mais de 1000 dessas placas. Compatível com o Pro 28 e o GSOS, que é a solução do Apple II GS. O que ela contém? O nome é CFFA porque ela tem um soquete para Compact Flash. Uma Compact Flash já na placa. Aceita o USB. Um USB, uma porta USB para você colocar
Flash Drive Interface, então você poderia colocar os arquivos, por exemplo, num PC, botar um cabo, ligar no PC e a partir do Apple II puxar e rodar. Caiu o meu queixo agora aqui. Ela aceita até 13 partições no Pro 2 e 2 flops virtuais. Isso caiu o meu queixo agora. Sim. Boot por qualquer dispositivo, qualquer partição. Pode dar boot a partir do DOS 3.3, Pascal, CPM, do Contic, do Pro 2 ou GSOS, diretamente a partir da interface. Veja bem, CPM se você tiver aquela adiçãozinha do Z80 dentro do teu Apple, tá? Aquela placa do plaquinha de CPM. Isso aí, a plaquinha de CPM que aqui a TK lançou. A TK Works. Isso aí, a TK Works. Lançou aqui como TK Works. Eu tive uma plaquinha dessa, me dava cartão de 80 colunas, mais o Z80 e tinha... Memória. Tinha memória, isso aí. 256 ou 128? Não, a minha era basicona, 128. Ah, tá. Mas ela tinha lá os slots livres, você poderia colocar mais. E tinha várias, tinha 512, tinha até de 1 mega. Não, porque você podia expandir ela vinha com os buracos livres lá pra você enfiar as memóriazinhas. E uma coisa, o hardware suporta DMA, apesar do software da placa não tem suporte, mas é planejado, mas não é garantido que vá ter. Olha, pra eu não dizer que a placa é perfeita, ela beira a perfeição, mas não é perfeita, ela tem um inconveniente que ainda imagens de discos de jogos travadões, nem todos rodam com perfeição. Mas é isso aí, em qualquer interface você vai ter. Pois é um caso inerente das interfaces. Qualquer uma delas você vai encontrar vai ter essa situação. Com certeza. Isso. Hoje a gente... É um periférico imperdível pra você que tem um Apple, principalmente um Apple IIe ou Apple II GS, periférico imperdível. Não, assim, legal que o site é muito detalhado. O site, por exemplo, ele tem fotos do protótipo, programas pra você baixar, lista de dispositivos CF compatíveis. Os cartões CF foram testados nela. Então, ela tem bastante informação, FAQ, local pra você fazer a pré-order, que a gente vai produzir mais algumas no futuro próximo. É realmente, assim... muito bem ilustrado, com muitas imagens. É realmente, assim, muito bacana. Inclusive com protótipos anteriores, né? Estão vendo agora aqui. Isso. Muito interessante, muito interessante. Sim, a gente já comentou dela há algum tempo atrás, em alguns episódios atrás, na sessão de notícias, devem lembrar. Vai sair mais uma leva em breve. Tá despachando mais uma leva da danada. Então, o pessoal de Apple II acho um processo, uma coisa pra adquirir, acho que vale a pena. Com certeza. Um outro exemplo de IDE que eu selecionei é a My IDE dos Ataris de 8 bits. Ataris 8 bits. A página da IDE. Opa, Atari 8 bits? Se você for comprar, você tem diversos tipos de My IDE com flash interno, mas se você quiser meter a mão na massa, tem um link for building it yourself, e você mesmo pode fazer esse sua placa. Pelo que eu vi, ela tem uma customização do DOS pra ela. Isso. Do Atari. Ele coloca fotos aqui na página, a página é bem interessante, depois vejo os links nos nossos show notes lá. Tem aqui um Atari 800XL dele com um baita power-up. Ele fez um power-up de memória aqui e colocou um HD interno nesse XL. A montagem ficou muito bonita, muito bacana a montagem dela. E fechou, né? Que é um problema. Muitas tensões internas, o cara abre e não consegue fechar depois. Isso que é impressionante. Ele conseguiu montar, colocar tudo e depois fechar. Exatamente. Sem afetar os espaços do cartucho, ele ficou muito boa a montagem. Fiquei tentado a fazer isso no meu. Né? O João já começa a babar aqui do lado, colocando da boca, oba, quero isso, quero montar. Já tá empolgado com a ideia. João, a primeira coisa que você tem que fazer pra montar um computador desse é primeiro encontrá-lo na bagunça do seu apartamento. Depois que você conseguir fazer isso, já é um bom começo. Mas eu sei onde é que ele tá. Ah, tá. Bob Esponja, vídeo do Bob Esponja, olha isso, cara. Tô rodando um Atari ST. Não, rodando um Atari XL, que o Atari XL é de 8 bits, com essa interface. Ou seja, ele tem o equivalente dele é o EVA. Sim. Enfim, se o seu negócio vale a pena dar uma olhada. Se você quiser comprar, eles vendem o cartucho. Eles vendem inclusive o cartucho com uma ideia flash. É literalmente plugar e rodar. Um pouquinho na massa, mais uma vez. Você pode comprar a expansão interna e operar o seu Atari XL, XE, XEGS, etc. Se você não quiser, você pode bater lá na Atari Max ou dar um pulinho na Atari Shop. O link que vocês estão vendo tá passando aí embaixo. Isso. Olhem aí, sejam atentos. Você pode chegar lá e comprar. Atari Shop tem... Aliás, o cartucho da My IDE com o flash, que eles combinaram a My IDE com um flash de 1 megabit, é um cartucho muito bem feito, muito bonito, externamente. Sim, muito bacana. Vale a pena. Aliás, a Atari Shop tem produtos para toda a linha de Atari computador e videogames. Mas uma coisa, como podemos dizer assim, impressionante, né? Mas a gente falou de SCSI, falamos de IDE, mas em muitos casos, né, Ricardo, uma simples interface de drive nova resolve o problema. Com certeza.
E a primeira interface de drive do qual nós vamos falar hoje é a interface de drive para o TK2000 usar drives de Apple II. Parênteses rápido, César. Fala, Ju. Também tem a CFFA para Apple I. É isso aí que vocês escutaram, o Apple I. Não é o 2, é o 1. Steve Wozniak ficaria orgulhoso. Oh, yeah. Com certeza, cara. Ou pensaria, por que eu não pensei nisso? Ele falou pra mim que o erro dele foi não ter colocado cálculo de pontos flutuantes no Apple II. Ele adiciona mais 32 KB de SRAM no Apple I. Então, César, voltando, continua o que você estava falando da interface de drive do TK2000. Pra gente ainda, como todo mundo que entrou nessas palestras sabe, a gente ainda vai dedicar um episódio ao TK2000. Mas o que interessa nesse caso é que o TK2000, um dos problemas do TK2000 é que, como ele não usava exatamente o mesmo slot de expansão do Apple II, era complicado você colocar uma expansão, um drive de disquete do Apple II, e o drive de disquete padrão do TK2000 é uma peça rara de achar. Pra não dizer uma bosta, né? Porque eu tinha. Muito raro e, bem, qualidade duvidosa. O que o hacker de verdade vai fazer? Exatamente o que você pensou. Ou seja, utilizar o drive de Apple II e criar a sua interface de drive TK2000. Vou fazer a minha, né? Verdade. Isso. Não é a coisa mais bonita do mundo, Mas funciona. né? De dia da maravilha. Não existe gol feio. Feio é não fazer o gol. Meu Deus. E a interface funciona. Exatamente, concordo. Então foi gol. Então foi gol. Aliás, só abrir um parênteses aqui, o responsável por esse projeto é o Claudio Moses, da lista de Apple II. Ele está fazendo um projeto muito bacana, não só da revitalização do TK2000 de modo geral, ele está recuperando programas, fazendo um levantamento de todos os softwares, passando tudo de fita para disco, ele, conjunto de outros usuários, né, ajudando ele, e tá fazendo um trabalho muito legal. Inclusive de revitalização da cor dele, ensinando aqui como. Acabei de descobrir Exatamente. qual é o produto. É peróxido de hidrogênio, cara. Ah, não, o Retrobrite? É, o Retrobrite é baseado Baseado em peróxido de hidrogênio em 30 volumes. Não, esse Exatamente, aqui é é. 200 volumes. 200? Uau! Vai furar o gabinete. Irmão, ficou lindo. O gabinete era 100% amarelo. Quando ele terminou o trabalho, o gabinete parece que saiu da loja. Não, tem um professor, eu vi um site, um professor de física, que o cara fez o Retrobrite, o cara tacou o Retrobrite na secretária eletrônica dele. Funcionou e ficou muito legal. Ficou branquinha a secretária. Pois é, eu gostei disso, hein? E tá muito bacana os projetos aí do Cláudio. E já lanço o convite pros próximos programas. Vem aqui pra falar do TK2000. O que mais temos, César? Gente, desculpa, mas eu ri. Não, peraí, você não corrigiu a frase. Um ZX81 de kit de montagem de eletrônica. Diga-se de passagem, não é um ZX81 que você comprava em prateleira. Era um ZX81 de kit de montagem de eletrônica. Eu não tenho palavras pra definir. Gente, desculpem. Normalmente eu falo, eu ri. O João está chocado, ele riu do fato. Engraçado que ele coloca no negócio mais 96 KB extras. Foi um projeto desenvolvido na Argentina, né? Caraca, um micro de 2 KB ganha 128 de SRAM. Você tem noção? E o drive é maior do que o micro, né? Ah, sem dúvida. Aliás, ele... O maior, com certeza. Aliás, ele é o micro, ele não é só o drive, o grande drive clássico. Ele é o grande mesmo, né? É o grande drive usado como calça de porta, peso de papel, e coisas assim desse tipo, né? Porque eu vou te contar. Ô trambolho, ô coisa grande, feia e esquisita. Aliás, a primeira vez que esse cara aqui, o Ricardo, viu esse drive na minha mão, fui alvo de extensas piadas em todo dia que eu estive na casa dele por causa desse drive. Quer dizer, não só do Ricardo. Nossos convidados do programa passado também riram. Muito. João, você sabe que falar mal do 1541 é um esporte nosso. Com certeza. Sander, você já teve o prazer de ver um de perto? Vê-lo de perto, sim, usá-lo igualmente. Tê-lo, graças a Deus, Deus não foi tão ruim assim comigo. Eu sei que eu já tive pecados, mas esse não foi um deles que eu tive que pagar. Não, mas eu já tive coisa pior, cara. Eu já tive... Coisa pior do que o 1541? Dependendo da adaptação que você fizer, sim. Você consegue ter ela pior. Tipo, por exemplo, você arranjar um drive, um TRS Color original, naquele cartucho gigante, e conseguir dar um jeito de enfiá-lo num CP400 Color, cortando a carcaça do CP400 Color. Ah, destruindo a tampa, né? Isso aí, você destruía a tampa, adaptava ele ali por dentro, botava pra funcionar, rodava o TR2 e descobria que você queria voltar a utilizar a fita porque aquilo era uma bosta. Um abraço pro design italiano que a Prológica contratou pra copiar, quer dizer, pra fazer a carcaça do CP400. Não, mas vou te
te falar, cara, que o CB400 é um micro que é uma gracinha, cara. Ele é compacto, bonitinho. O 2, então, com aquele teclado de máquina é excelente. Mas eles Só deveriam esqueceram de fazer do lado, na porta traseira dele, do lado de trás, né? Pois é, só esqueceram que você tem que encaixar cartucho nele, né? É, sim, e precisa ser retrocompatível com o seu irmão, né? Se é pra copiar, copia direito. Isso aí, se é pra fazer, faz direito, irmão, pô. Faz que nem minha mãe. Ela tinha que fazer um filho, ela fez logo melhor, pô. Aham, Cláudia, senta lá. Passando um momento desse de modéstia do Sander, né? Ele é tão modesto, tão humilde que ele até se orgulha disso. Pô, e como, cara? Eu tinha um grande defeito de ser arrogante. Agora que eu perdi esse defeito, eu sou perfeito. Então, essa do ZX1541 é assustadora. Vamos dizer que é o lado B da nossa matéria. O CF tá sendo muito popular, né, pras máquinas clássicas. Clássicas, com certeza. Você vê uma população muito grande da interface IDE, você bota um compact flash, né? Isso. Mas essa GSX Matrix que a gente tá vendo, a interface você vai colocar ZX USB e a ZX CF mais 2 com REST 2. Então ela tem suporte pela USB, pode botar suporte a FAT16, limite 2 GB. Que é um mundo pro Spectrum. Pra qualquer micro clássico, é um mundo. Com certeza. Pelo menos de 8 bits, com certeza. Pro 16 é um país inteiro. Não é um mundo, é um país. 2 GB de limite, mantém seu registro mais de 2 GB. No caso da USB, você pode usar ela para poder acessar remotamente de uma partição no PC, né? Puxar isso no PC. É realmente uma coisa bem interessante, né? Essa aqui. E não é uma placa, fisicamente falando, não é uma placa até pequena. Então, justamente feita com a intenção de você poder pegar e colocar lá dentro do... Poder ela instalar dentro de um micro, dentro de um deles. Aliás, a USB você pode usar ela pra Master Storage. Ou seja, dá pra você usar ela e espetar um pendrive direto. A placa é muito bem feita, cá entre nós. A plaquinha de 7 por 5,4 centímetros é realmente... É um trabalho muito bem feito. Aliás, vamos checar uma observação. Em todo esse episódio estamos vendo placas muito bem feitas. Sim. Uma coisa que a gente fala sempre, é bom lembrar do que a gente tá falando no episódio, todo esse trabalho, na sua grande maioria, é um trabalho praticamente artesanal. Hoje em dia tá caindo o custo do desenvolvimento. Então é comum, tá começando a aparecer alguns que vão fazer um lote maior de placas. O cara pega e faz o projeto, rabisca e encomenda uma empresa pra fazer as placas. Ela faz as placas, o cara vai, já manda e recebe a placa pronta pra vender. Não há um custo muito alto pra fazer. Então, talvez o trabalho é artesanal. E eu acho que eu posso dizer dessa forma, muitos seguem sem saber, ou mesmo estando ciente, um princípio que pautava a vida do senhor Steve Wozniak como engenheiro, fazendo o que fosse, usando a especificação, a forma que fosse mais elegante e a que usasse o menor número de componentes possível. O Wozniak fazia assim, todos os projetos eram dessa forma, era essa a intenção dele na hora de desenvolver, e era também vemos por essas placas, esses desenvolvimentos, também o pessoal prima por essa limpeza. Aliás, uma observação da questão Matrix tem um PDF, o primeiro link da página, em que explica como você fazer em casa a placa. Ele diz claramente, não é uma placa para iniciantes eletrônicos, mas é uma placa que com um tanto de habilidade você pode fazer sem grandes problemas. 19 diodos, 15 resistores, chip de memória SRAM, chip de lógica, soquete de baterias, uma CR2032 também vai manter. Por aí vai, né? Tem coisa. Vamos dar uma travada agora em armazenamento, vamos falar de comunicação, Ethernet. Eu peguei 2 exemplos do mesmo micro clássico, porque os dois são bacanas e etc e tal. São 2 para Commodore 64. O primeiro é o TFE, The Final Ethernet. Nessas horas vocês devem estar ouvindo ou botando música de fundo da Final Countdown. It's the final countdown. The final countdown. O primeiro exemplo que nós vamos mostrar do Commodore 64 é o TFE, The Final Ethernet, que é uma placa bem pequena, baseada na SystemVert CS8900A, Embedded Ethernet. Tem o esquema para você fazer, os schematics. E como exemplo, ele colocou na internet um servidor de áudio fazendo streaming em real time a partir do Commodore 64. Meu Deus! Olha os queixos caindo. Né? Inclusive tem o código, você pode baixar se quiser se divertir. E a placa, de novo, a placa é bem pequena, bem discreta, bem tranquila para fazer. Acredito que ela possa ser até embutida, pelo tamanho que eu vejo dela aqui, ela talvez possa até ser embutida no seu 64.
E um outro exemplo que nós vamos pegar é o 64 NIC Plus, também é baseado na CS890, Embedded Ethernet, a placa. E o outro exemplo de Commodore 64 que nós trouxemos é o 64 NIC Plus. Linda, por sinal, diga-se de passagem. Sim. Também baseada na 5900, Embedded Ethernet, emula a solução RRNet, também emula NET64 e também emula TFE. E tem um plus, né, que ela é compatível com 128 também. Ou seja, me interessou mais. Tem um switch de reset, caso dê merda. Tem um socket para você adicionar ROMs de até 256K. Tem um switch para você selecionar uma imagem de ROM a partir de 16 imagens possíveis. Você pode selecionar o cartucho para residir no address space IO0 ou IO1 e para residir em qualquer banco de memória de 16 bytes dentro do espaço de I/O. Ou seja, além de tudo, a placa ainda dá autoboot. Na galeria de imagens, tem muita coisa bacana, tem os schematics, tem o desenho da PCB, tem todo o histórico de como a placa foi feita. Vale a pena dar uma rodada. Muito legal. Até mesmo o site é muito bem feito. Sim. Loja online. Tem o wiki explicando o que é, e aí você, a partir dessa placa, que você usa coisas que nós já citamos neste retrocomputaria, como o Contic e o cliente Twitter para Commodore 64. Mais uma vez, se tivermos algum ouvinte que seja capaz de tweetar a partir do seu micro clássico, micro verdadeiro, por favor, estamos aguardando. Em breve eu vou fazer isso no MSX pra vocês, tá, amor? Eu tô esperando aquele corno mandar minha interface de rede também. É muito maneiro, cara, muito bacana. Todo mundo gosta. Combos. E o combo é Ethernet mais USB. A NET USB para cada 16 bits. Que é uma plaquinha bem pequena, em que você tem uma Ethernet, você tem uma USB, e com o driver já teve gente que conseguiu, e com a USB, pelo menos teoricamente, com o driver, você pode conseguir colocar um adaptador USB Wi-Fi e pronto, né? Para os cabos do seu Atari ST. Ou STE, Mega ST, Mega STE, Falcon, TTE. Bizarro, muito legal. Ela tem inclusive duas portas USB, não é apenas uma, são duas portas USB, tá? E ela é baseada num chipset bem popular, o chipset fácil até de você encontrar no mercado, que é o Realtek 8019 AS. A grande peculiaridade desse cara daí, eu já tive em contato com eles em alguns projetos, ele tem toda a pilha TCP embutida. Olha! Então você não precisa consumir peças de software, se ferrando, consumindo recursos da máquina, você não precisa se ferrar tendo que criar peças de hardware para fazer com que o teu micro crie uma pilha TCP ou mesmo utilize interrupções. Se olhar direitinho aí, eu não duvido nada, cara, que esse cara tem até DMA, quer ver? Olha só, ele utiliza opcionalmente uma IRQ, tá? Para aumentar a velocidade de transferência e consumir menos CPU. Então, no fundo aí, ele tem um pré-DMA para começar a fazer as brincadeiras. Ele se pluga na porta lateral, simples, tem um LED indicando energia, um LED indicando o link de network e o outro LED indicando as transferências de rede. Bem bacana, cara. Na página você tem não só esse, como você tem a parte de projetos, tá? Você tem, inclusive, como foi a descrição desse hardware. Ele fez sobre VHDL. Nós já falamos em outros capítulos sobre VHDL. Tá toda a descrição do hardware, tá? Sobre essa linguagem. Ele só se anuncia como um reparador de hardware do Atari. Não, é impressionante como ela é pequenininha. Ela tem 47mm por 65mm de tamanho. Pô, dá um pouquinho maior que uma caixa de fósforo. Cara... É outra coisa que dava pra embutir no micro. Isso é um lixo. Sobe. Olha o link que ele tem ali dentro. Sobe. Vai ali dentro de projetos e vai em Falcon OC. Eu quero um. É isso aí. É um STE on a chip. Falcon on a chip. Utilizando um Xilinx em Spark. O Ozen já utilizou desses caras. Carta bonita. Olha isso, irmão. Mas enfim, o mais legal do NET USB é que o design ele é liberado, você pode baixar e fazer a sua placa. Extremamente minimalista. O chip do USB também é um chip bem popular, né, bem tranquilo, que é o Philips Semiconductors hoje em dia NXP ISP 1160, que é usado, já foi usado em outro projeto também. Da mesma maneira que o RTL 8019AS foi usado num projeto chamado Ethernet, que era o antecessor do NET USB, e pluga no cartão, né, saída de cartucho, né, saída ROM, o ST, TT, etc e tal, e tem indicador de LED para energia, link de rede, transferência de rede, e você pode usar uma linha de RQ para acelerar a comunicação com o micro. Além disso, que mais? E meter a mão na massa.
Enfim, é uma placa bem bacana, bem tranquila, bem pequenininha, que eu acho que vale a pena o usuário de Atari 16 bits dar uma olhada. Se não puder fazer, contrata, sei lá, alguém de confiança para fazer essa placa. Com certeza. Que eu acho que é muito legal. Por incrível que pareça, Ricardo, eu acho que acabou o episódio. Acabou? Ah, não acabou não. Vamos falar de algumas outras. Vamos falar do Obsonet um pouquinho. Já que a gente começou falando de MSX, vamos fechar falando de MSX. Agora fala de Obsonet porque o Sander tá em fúria. Exatamente, o Sander... Ele tá em cólicas. Ele comprou uma. O Sander está em fúria. Oi. Só pra dizer o seguinte, a ideia do Obsonet é uma placa de rede pra internet para MSX. Não foi o primeiro projeto. Eu citei lá no início do episódio um sujeito que desenvolveu hardware para um microclássico como parte da nossa solução, como projeto final de curso. O primeiro eu citei foi o da Mega Scus. O segundo é o Bruno Barreira. Ele mora nos Estados Unidos, ele é brasileiro, mora nos Estados Unidos, hoje em dia trabalha na Intel. O Bruno desenvolveu, apresentar uma placa de rede para MSX e ele demonstrou o funcionamento. Ele contou pra gente pessoalmente quando esteve aqui no Rio de Janeiro, contou quando botou a placa, ligou. O professor dele viu ele chegando com um MSX debaixo do braço. Isso nos Estados Unidos, não é um meio popular. O que é isso? Um MSX. O que você vai fazer? Eu vou ligar na rede da faculdade. Aí, mas como é que se fazia isso? Vocês vão ver. E ele fez lá e colocou e demonstrou, conectou, rodou um servidor Telnet no MSX, no USIX, logou do PC no MSX, no MSX ele logou no PC pro servidor Telnet e ficou todo mundo impressionado. Com certeza. Isso. O projeto dele, assim, tinha dois problemas. O problema era bobo, que ele soldou o conector, tinha que ser coisa de fudeba, né? Ele soldou o conector RJ45 de cabeça pra baixo. Então ficava com a placa espetada e o conector do cabo virado pro gabinete. O segundo, é uma coisa mais séria, ele tem um problema no projeto, uma coisa que ele não conseguiu resolver e infelizmente o Bruno tá meio sumido agora, mas ele perdeu um pouco o contato com ele, mas ele tinha algumas coisas que ele não tinha conseguido resolver ainda pra encerrar e finalizar o projeto. Mas não é o único, né? Tem também o Obsonet. Então o que a gente pode falar do Obsonet? O Obsonet, projeto iniciado a princípio, apresentado em 2004, projeto de 2 desenvolvedores espanhóis, parte de hardware do Daniel Berdugo e a parte de software de um sujeito que vocês já ouviram a gente falar muito dele, Nestor Soriano, o Konami Man. O homem que faz resina da vitória em tudo que é foto. Eles apresentaram em agosto de 2004, fizeram o primeiro lote da Obsonet, disponibilizaram. Ela é uma placa Ethernet, ela foi disponibilizada sem carcaça. O chip dela é o mesmo da citada anteriormente, é o 8019 AS. Da Realtek? Da Realtek, isso aí. O Siri, né? É o chip do Sirizinho. Aí entra a dança do Siri aqui, né? Foi desenvolvido o conector RJ45, LED, botão, tudo lá, não sei o que. O grande problema dela, ela vinha com uma PIC gravada, assim, não era uma PIC, e essa PIC era um problema sério, porque o pessoal não tinha acesso ao conteúdo, não dava pra trabalhar. Recentemente, um desenvolvedor russo conseguiu montar uma versão da Obsonet sem usar uma PIC, sem usar essa ROM gravada e abriu o código e disponibilizou pra todo mundo. Então, o que o Sander tá em cólicas é porque o senhor Ricardo Oazen, anunciou que vai se disponibilizar, vai fazer interfaces de rede para essas placas de rede baseado no projeto foi disponibilizado. Seria o Ozinet? Ozinet. Ele vai fazer e o Sander vai ser um dos beta testers. Aliás, aquele infeliz falou que eu seria um dos outros beta testers. Eu tenho que cobrar isso dele. Não, na verdade eu já falei, você não vai oferecer pra ele o que eu ofereci, né? Silêncio, calma, gente. É só a parte de desenvolvimento ou reutilização de código já existente em toneladas de softwares para essa interface, né? Tal como clientezinhos Telnet, softwarezinhos de Bing. Quase tudo de software que foi desenvolvido para ele, inclusive um stack TCP/IP para rodar em cima do MSX-DOS 2, suporte para DNS, configurações como clientes como FTP, ferramenta de Bing, Telnet, mais recentemente Twitter e acesso até a coisas, serviços como o Dropbox e coisa do tipo. Quase tudo foi desenvolvido pelo Konami Man, o Nestor Soriano. Tá disponível no site dele, pra você pegar. A interface nova desenvolvida pelo russo a partir do projeto original do Obsonet, a interface nova é 100% compatível com a aplicação. O que é bom, assim, de uma certa forma, se a gente tem um probleminha aí. Outro dia eu tava conversando com um desenvolvedor de hardware, ele tava dizendo que isso acaba sendo um problema, que existem vários chips hoje em dia que faz toda a parte do TCP/IP e já entrega pronto. Sim. E ela não faz.
isso acaba se tornando um revés, porque você acaba tendo que jogar isso em cima do micro pra fazer. Mas ela tem suporte lá, o cartão tem suporte pra chave via rede, funciona bem, tem alguns vídeos, algumas imagens disponíveis aí. De conexãozinha de telnet, etc e tal. Não é lá um primor de velocidade, que conseguiram de taxa de transferência falar em 1 Turbo R, conseguiram nem 11K por segundo. Isso de upload. De download. É errado ali o link. Pouco mais de 7 KB e meio de taxa de transferência de upload. Mas, cara, olha só, nós estamos falando de um micro onde 10K, o dobro do tamanho do sistema operacional. Não, cada mês de 10K não. Não, é uma colocação, tá. Entendeu? Você entende que em 3 segundos eu transfiro o MSX DOS 2 inteiro? É verdade. Cara, pelo menos o básico, né? O básico dele eu transfiro inteiro. A gente tá até comentando aqui pelo fator de ser legal, né? Mas você falar no i, ou quem sabe até falou MSN, ou então no futuro, quem sabe, você poder jogar jogos como Bomberman pela rede, pela internet, seria uma coisa fantástica. Realmente fantástico, né? Mas vamos falar do que já existe pra ela, que é o que me deixa mais com vontade de meter a mão nela, tá? Nós temos uma versão oficial de um MSX DOS convertido já com stack embutido pra TCP, pra essa Opsonet, que é o Nextor. Aqui nós falamos na sessão de notícias de um dos nossos últimos episódios. Isso aí, ele tá bem bacana. Eu fiz uns testezinhos com ele, pelo menos em relação ao MSX DOS, já foi compatível com tudo que eu tentei rodar. Mas você sabe por quê, né? Por quê? Porque ele teve acesso ao código-fonte do MSX DOS 2. Nestor, temos que conversar. Ele tem o código-fonte. Mentira, nós temos que conversar, Nestor, seriamente. Você não anda ouvindo muito podcast, né, seu infeliz? É, cara, sabe como é que é, né? Casa de ferreiro espeto de pau. Pois é, a gente comentou isso. Pois é. Tá vendo? Eu não sou o único. Ah, não, mas pelo menos os últimos todos eu ouvi. Mas vamos lá, trollando. Vamos continuar trollando. Nestor Basic, que nada mais faz do que adicionar todas as extensões no Opsonet, etc e tal, mas tem algumas coisas interessantes, tal como funções para acesso direto a Moon Blaster, ao PSG, tudo em Basic, com Turbo Basic, aquele acessozinho ao Turbo Basic. Mas aí já tá fugindo do assunto, cabeça. Mas sim, vamos lá, vamos continuar. O que nós temos mais aqui de interessante pra rede? Internestor Switch, essa era a que eu tava procurando. A Internestor Switch é basicamente uma stack TCP. Inicialmente ela foi feita utilizando o RS-232 para fazer conexão do tipo PPP, utilizando canais seriais. Mas ela foi convertida para funcionar dentro da Opsonet. Só pra lembrar, gente, conexão PPP no caso é o point-to-point protocol, que é usado, por exemplo, linha de escada para conectar a internet. Isso aí. Então ela vem com 4 aplicativos básicos, tá? Simples aplicações básicas, que ela tem um cliente de ping, um telnet, um FTP client e um resolvedor de nomes. Para um caso de DNS. Para um caso de DNS. Então ela vem com 4 aplicativos simples, funcionais. Além deles, ela tem um cliente FTP, você tem um cliente SNTP, ou seja, para acertar a hora do seu com MSX, e tem um cliente Twitter. Sim. Não, e o legal, você tem TFTP servidor e cliente, que é o Trivial File Transport Protocol, que é aquele que não tem muita autenticação, é coisa simples só para transferência, mas tem não só o cliente, como tem o servidor também. E você tem um HGET, que é um programa para você baixar arquivos. Para quem conhece Linux, sabe, já vou falar do wget, você tem o HGET. wget engasgado, é um HGET. Tem um get URL aí, um URL extractor, legal. Suporte para acessar a rede, para acessar o Dropbox. E pasmem, nós temos protocolo Samba sobre Opsonet. Nós temos um básico de implementação do protocolo SMB sobre a Opsonet. Tanto SMB quanto FTP, você pode fazer o teu MSX no servidor FTP. Uau! Realmente é impressionante. Só para dizer que nós não esgotamos o assunto, pelo contrário. Esse é só o início dele. Pontinha do iceberg. Só o início dele. E nós vamos voltar a esse assunto e, como nós já prometemos, o nosso objetivo é tentar trazer uma pessoa dessa cena para conversar com a gente sobre todo esse movimento de moldes e etc e tal, de hardware, periféricos novos, caminhos clássicos, etc. Sim. Mas tá bom, né, cara? Eu acho que tá bom. Como a gente falou, a intenção desse episódio é ser o primeiro de uma série. Não é o primeiro, não é esgotar o assunto. Nós não estamos, de forma alguma, nós não estamos esgotando o assunto. A nossa intenção é falar de um pouco dessas plataformas. Vamos voltar em breve a falar de outros tipos de hardware. Antes alguém pergunte, vire e diga: vocês esqueceram de falar da Moon Sound, vocês esqueceram de falar da PowerGraph, esqueceram de falar da VSU, vocês esqueceram de falar do XPTO. Não, nós não
não esquecemos, nós só estamos deixando para outros episódios. Se formos falar todos agora, não ia ter graça. Tem tanta coisa pra tanto micro por aí que, como a gente falou, vai ser o primeiro de muitos. Tem muita coisa ainda pra falar. Se a gente fosse falar disso tudo, João, a gente ia ter que fazer um episódio que durasse o ano inteiro. Mas a gente vai falar de muita coisa. A gente não esgotou o assunto, a gente vai voltar. A gente sabe que a gente não falou de uma série de coisas, mas deixa guardado. Então, a todos os nossos ouvintes que nos ouviram, que nos prestigiaram, nosso muito obrigado. Espero que vocês estejam nos ouvindo, estejam gostando, estejam comentando. Se não gostarem, também comentem. Falem mal, mas falem da gente. Jogar pedras, por favor. Mandem as pedras pro correio, que a gente pega e constrói alguma coisa com elas. E flames vão pra DevNu. Bom, gente, é isso aí. Espero que tenham gostado. E a gente está sempre procurando alguma coisa bacana pra falar pra vocês. Então, é hora de dar tchau. Como diria o César. É hora de dar tchau. É isso aí, galera. É hora de dar tchau. Ainda não, ainda falta minhas colocações aqui. Você não quer que eu coloque, não, pô? Fala, coisa. Vocês querem que eu saia? Ah, não, cara. Ele tá distante, a nossa parada é virtual. Dando continuidade ao papo aqui, gente. Nem todo assunto é empolgante, nem todo assunto é aquela coisa, top, the best, mas todo assunto é importante. Esses assuntos sobre interfaces, sobre hardwares criados pós-mortem, etc., ele pode não interessar pra muita gente, mas eles são necessários pra mostrar que as nossas plataformas, nossos micros de paixão ainda estão vivos. Sim. Ainda existem pessoas aí que estão correndo atrás pra tentar tirar o atraso. E dá um sangue novo às comunidades vigentes. Inclusive pra manter essa comunidade coesa e ainda ativa. Porque senão... Imbuída e coesa. Positivo e operante. Coesa. Quantos de nós da computação antiga, cara, da computação clássica, não sonhariam há 10 anos atrás em ter, por exemplo, ter um MSX 2.0 com 1 mega de RAM, drive, CD. Putz, isso seria o sonho de consumo. Há 10 anos atrás eu não podia, mas hoje eu posso. E hoje eu vou ter. Então, cara, isso daí é legal. Vai manter a nossa comunidade viva. Isso, inclusive eu falo o seguinte: esses periféricos que fazem as comunidades ser vivas, eu estou vendo isso na comunidade do Apple II e na comunidade do MSX principalmente. Essas duas comunidades estão tendo esses periféricos aparecendo aí e tá agitando o pessoal. As cenas estão, vamos dizer, pegando fogo com isso. E um apelo aí à comunidade, seja de MSX, seja de Apple, seja de Amiga, seja de Atari, seja do lado que for, seja até de tuning de carro. Contribuição, gente, não é só de você fazer o softwarezinho ou contribuir no design de uma placa. Não. As contribuições vêm do meio mais simples, às vezes, como um comentário, como o envio de um bug, ou até mesmo tradução de documentação. Então ajudem, se vocês gostam do projeto de vocês, se vocês gostam da comunidade de vocês, dá uma ajudadinha, não custa nada, nem que seja um post numa lista falando que surgiu um bug ou surgiu um material novo. Façam isso ajuda a gente pra caramba, ajuda a manter a comunidade viva. Então é isso, capítulo 19, fecha por aqui. Fechamos por aqui. Esse pedaço, é claro. E como dissemos, esse é o primeiro de muitos. Qual que é a nossa previsão pro 20, César? Vai ser um musical, né? Um musical? Envolvendo música? O 20 é mais um dossiê. O 20 é mais um dossiê. Mas nós vamos falar especificamente. Deverá ser o nosso primeiro episódio. Não é o nosso primeiro episódio. Falar de uma arquitetura específica. Segundo da série de arquiteturas. Vamos falar de uma arquitetura de hardware específica. Qual vai ser? Vocês vão ter que esperar pra ouvir. Então é isso. Posso dar uma dica? Que não seja muito óbvia. Foi falada nesse programa. E deixo no ar. Então a todos que nos ouvem, um grande abraço e hora de dizer tchau. Fui também. Abraço. é isso, galera, abraços. Este ano a Fundação do Câncer completa 20 anos comemorando, mas com muito trabalho pela frente. O câncer já é a segunda causa de morte no Brasil e a primeira em vários países desenvolvidos. A Fundação do Câncer atua junto ao INCA em ações estratégicas como a expansão da rede brasileira de bancos de sangue de cordão umbilical e placentário, o Brasil Cord, que ampliará as chances de um paciente que precisa de transplante de medula óssea encontrar um doador compatível. Também desenvolveu a unidade de tratamento intensivo pediátrico do INPA, o Instituto Nacional do Câncer. É um trabalho muito importante, mas que precisa aumentar. Você pode ajudar através de doações em cartão de crédito ou boleto bancário. A central de atendimento fica no telefone 0 operadora 21 2157 4600. Você pode tirar suas dúvidas pelo site cancer.org.br e siga-os no Twitter FDO Câncer. Fundação do Câncer 20 anos. Com você pela vida.
Se você quer comunicar-se conosco, elogiando, apresentando sugestões, ajudando nas erratas, fazendo críticas construtivas ou mesmo dando um depoimento, não hesite, faça. Você pode enviar um e-mail para retrocomputaria@gmail.com, uma mensagem pelo Twitter para o nosso usuário Retrocomputaria ou comentar nos posts desse episódio, que estão em retrocomputaria.blogspot.com ou em www.dimensãonerd.com. Se você quiser, pode também enviar um comentário de voz que iremos publicar no nosso podcast. Lembre-se, o seu comentário é o nosso salário. Obrigado e até o próximo podcast. Você ouve esse programa na Combo Podcast.